Hoje, então, eu estou aqui para apresentar a vocês as atualidades tributárias dos últimos 15 dias e nós vamos fazer da seguinte forma, né? Nós recebemos aí uma das empresas do nosso grupo, a Amaral e Asbeck, uma relação de assuntos atuais, da última quinzena, e aí nós já repassamos aos alunos da comunidade para que eles destacassem, né? Aquele que eles acham mais importante. Então, eu vou compartilhar com vocês esses assuntos, mas vou me ater a 4 assuntos que nós entendemos ser mais importantes, já que a gente tem uma meia hora aí, né, para conversar sobre esses assuntos, em que há a participação aí de todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube e pelas outras redes sociais. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o arquivo em que nós temos aí essa retrospectiva, né? Então, nós temos aqui inúmeras atualizações, né, em relação a esse período, que vai do dia 18 de fevereiro de 2022 até o dia 4 de março de 2022. Então, esse é o período compreendido nas atualizações. Então, uma coisa bem agora atual, né? E aqui nós temos todas as notícias que já foram enviadas a vocês, e que não vou, obviamente, falar uma por uma, porque nós não temos tempo para isso, né? Então, entre elas, por exemplo, aqui a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pede modulação da decisão contra a incidência de imposto de renda e contribuição social na Selic. Tá? Esse não está... Gente, esse aqui é um assunto geral, né? Que pode ser que interesse para alguns de vocês, mas não é um assunto que a gente vai considerar como um assunto principal e geral, né? Esses assuntos estarão aqui, então eu vou só dar esse exemplo aqui do primeiro, e vamos então ao primeiro assunto, que está destacado aqui em amarelo, que a gente entende, né, e vocês também, como ser de interesse geral. Então, esse aqui diz o seguinte: novo relatório da PEC 110 de 2019 da reforma tributária traz agrado a estados e municípios. Então, vejam, esse aqui é um assunto, tá, que merece, inclusive, uma aula separada, a qual eu já me disponibilizo a ministrar para vocês, sobre a situação atual da reforma tributária. Então, como notícia, a PEC 110 de 2019, que é aquela idealizada e apadrinhada pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, ela foi concebida por ele, discutida já no Congresso Nacional, e foi, vamos dizer assim, apadrinhada pelo Senado Federal. Então, o Senado Federal está discutindo essa PEC porque ele quer colocar como base da reforma tributária. Então, qual a situação atual? Nós tivemos agora um relatório, né? E esse relatório está sendo colocado aqui para votação, mas ainda não votação dos senadores. Mas sim houve aí, nesta reforma tributária, 168 emendas até agora, e hoje nós não podemos, por exemplo, falar exatamente como está e aquilo que vai ser aprovado. Então, vejam bem, nós temos aqui como principal notícia, né, que agrada, como a manchete diz, agrada aos municípios e aos estados, um aumento de 20 para 40 anos do período de transição federativa da proposta. O que quer dizer o que isso daqui? Que antes eram 20, agora 40 anos que serão os benefícios que os estados têm e a arrecadação que eles têm hoje serão suportadas pela reforma tributária. De que forma ainda não se sabe, mas provavelmente com a criação aí de um fundo de arrecadação para que eles não percam as receitas nesse período aí. Antes era 20, agora passou para 40, né? Então, gente, aqui tem coisas em relação à Zona Franca de Manaus e tal, mas não tem como a gente ficar discutindo tudo aqui hoje numa aula de atualidades tributárias. Então, já me disponibilizo aqui com a Letícia Vitória, para que nós façamos aí na minha próxima aula, minha mesmo, né, um apanhado geral da situação atual desse projeto de reforma tributária. Aí eu vou falar sobre os projetos de lei ordinária federal e também sobre essas duas PECs aí que estão discutidas no Congresso Nacional. Muito bem.
O segundo assunto diz o seguinte, né? Decisão, esse aqui, inclusive, ele está sendo colocado aqui como um assunto bastante importante aí, porque é muito atual, né? Decisão, decreto, né, faz redução geral de 25% de IPI, e aqui ele diz só os cigarros ficam fora da redução. Não é bem isso, né? O que o governo federal fez foi pegar alguns itens que eu acredito que não estavam assim com bastante produção e saída no mercado, estavam meio parados, e diminuir a alíquota do IPI em 25%. Não é 25% a alíquota, é a alíquota menos 25%. Então, por exemplo, a linha branca que foi aqui colocada nesse decreto inclui as geladeiras, os freezers, máquina de lavar roupa, secadoras de roupa. A alíquota anterior desses itens aqui era de 30%. Agora, com o decreto, ela passa a ser de 7,5%. Então, é importante, muito importante, para aqueles que são da comunidade e têm aí empresa como cliente ou conhecidos que militam aí nessa área da atividade em que tem esses produtos aí, né? Além disso, também os veículos sofreram uma redução de IPI. Todos, não. Aqueles que são utilitários de álcool e aqueles que são chamados Total Flex, que usam álcool e também usam a gasolina. Então, gente, para vocês acompanharem, esse decreto é o 10979 de 2022 e ele foi editado dia 25 de fevereiro, então é bem recente, de 2022. Então, automóveis e linha branca estão com uma diminuição das alíquotas de IPI. O governo pode fazer isso? O governo pode fazer a hora que ele quiser. Por quê? Porque o IPI é um dos tributos em que a gente chama de tributos que podem ser alterados em virtude da conjuntura nacional. O que quer dizer isso? Eles têm um teor de extrafiscalidade. Ou seja, o que quer dizer isso? É que eles não estão sujeitos ao princípio da anterioridade. Exemplificando melhor ainda, que o princípio da anterioridade diz que os tributos que são criados em determinado ano, eles só podem viger a partir do ano seguinte. Né? Isso é o princípio da anterioridade. Né? As contribuições têm aquela questão de 90 dias. Tá? Então, no caso aqui do IPI, do IOF, do imposto de importação, imposto de exportação, a CID em alguns casos, esses tributos aí, eles possuem essa característica de extra-fiscalidade. Significa dizer o quê? Que o governo, a qualquer momento, através de um decreto, ele pode alterar as alíquotas dos produtos. Então, o que o governo federal fez aqui nesse caso? Ele alterou as alíquotas do IPI de alguns produtos que ele acha interessantes para melhorar a conjuntura econômica nacional. Ou seja, produtos que não estão com boa saída e que estavam com o IPI muito alto. Então, veja, agora, a linha branca passando de 30% para 7,5%, provavelmente ela vai ter aí uma escala maior de produção e também o preço deve baratear, né, eu digo, porque nem sempre isso acontece, para o consumidor final. Se o varejista vai receber um produto com uma alíquota de IPI que diminuiu em 25%, com certeza ele vai poder trabalhar com uma margem menor ou até com um preço, né, menor ao consumidor final. Isso significa o quê? Que nós poderemos ter aí um aumento da produção, comercialização, circulação, né, e consumo desses produtos. Essa é a intenção do governo. Então, ele, quando se fala aí em geral, não é bem assim, né? Tem alguns produtos. Se vocês olharem esse decreto aí, podem procurar aí na rede social, na internet, pelo Google, vocês vão ver que o decreto ele vem com um anexo, né? Esse anexo traz a classificação fiscal dos produtos que tiveram baixa do IPI.
Então, o que vocês teriam que fazer aqui para pesquisar e achar melhor exatamente os produtos que foram afetados? Vocês pegarem a TIP, né, que é a tabela do IPI, e procurar lá, pelos códigos que estão no decreto, no anexo do decreto, quais realmente são esses produtos. Então, eu já disse aqui, mais ou menos como são, mas lá tem a relação completa, e eu acho que seria interessante que vocês fossem lá e verificassem exatamente quais são esses produtos. Muito bem. Então, nós temos aqui mais um assunto, afastamento da tributação do ticket de alimentação, que não foi dado como um dos principais, mas está aqui todo esse material aqui para vocês pesquisarem. Pode ser que para vocês seja interessante essa atualização aqui. Então, eu acho que vocês devem todos ler esse material na íntegra, tá? Porque tudo é importante, conhecimento e atualização no nosso ramo é sempre super importante. Então, não fiquem só naqueles que eu separei aqui, vocês podem olhar todos, né? Mas, essencialmente, nós vamos falar, então, sobre esses assuntos que nós separamos. Então, tem esse aqui, que é a questão, que pode ser até que não seja assim tão importante, né? Mas eu entendo importante, que é o quê? Foi feito um estudo, né, para verificar quais são os tributos que são aqueles que são mais discutidos na justiça, ou seja, aqueles que têm um maior acolhimento numa procura, né, por ilegalidade na sua cobrança, principalmente. Então, faz parte do contencioso fiscal, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Então, foi feito aqui uma pesquisa em todos os processos aí que envolvem a cobrança de tributos, e se listou aqui aqueles que têm uma maior, vamos dizer assim, procura pelos contribuintes nos fóruns aí jurídicos, nas instâncias jurídicas, né? Então, nós temos aqui esses tributos. Aí você fala assim, mas por que será que isso aqui é importante? Se um cliente chega para mim, tá, e me pergunta, escuta, qual que eu queria brigar, eu queria entrar na justiça contra a legalidade, ou a ilegalidade, né? A ilegalidade da cobrança de determinado tributo. E te fala lá, por exemplo, eu quero entrar contra o PIS, por exemplo, o ACOFINS. Aí você vai dizer para ele, tá, de posse desse estudo aqui, se esse tributo é um daqueles que são mais discutidos na justiça. Isso é importante ele saber, né? Quanto mais discutidos são, provavelmente mais ilegalidades eles têm. Isso aqui na teoria, né? Então, é bom vocês terem essa relação. E aqui eu separei na relação os 10 tributos, vamos dizer assim, que são mais discutidos na justiça, né? Eles seriam o IPTU é o primeiro colocado, em segundo colocado vem o ICMS, depois a contribuição previdenciária, né? Que é a contribuição previdenciária tanto patronal como das pessoas físicas, o ITCMD, depois vem em quarto lugar, em quinto vem o PIS, e em sexto vem a COFINS. Depois nós temos o IPVA, em oitavo o ISS, em nono o ITBI e em décimo o IPI. O que nos traz aqui como uma coisa que pode ser até surpreendente, né? Por exemplo, o imposto de renda e a contribuição social não estão entre os 10 itens mais, entre os 10 tributos mais procurados em relação à ilegalidade na justiça, né? E provavelmente, né, nós temos aí o IPTU em primeiro lugar, em virtude de que isso é um tributo direto e é um tributo das pessoas, maioria, né, pessoas físicas, né? Então, geralmente as pessoas físicas acabam fazendo os seus processos dentro do âmbito municipal do IPTU,
mas às vezes não se resolve, então procuram-se instâncias superiores, né? E acabam daí gerando uma série de, vamos dizer assim, de consequências para esse tributo em várias esferas, que faz com que ele venha a ser o tributo que esteja em primeiro lugar, né? O ICMS, por conta da sua, vamos dizer assim, difícil compreensão, né? Ele também bastante discutido na justiça, né? Então seria interessante vocês terem essa relação aqui. Ela faz parte, inclusive, da própria notícia, que vocês devem ter recebido, caso vocês tenham que falar sobre esse assunto com algum cliente, né? Então, nós temos esses assuntos aqui, esses três, como muito importantes, né? E aí, nós temos aqui, vamos dizer assim, entre os importantes, né? O assunto mais importante de todos, que foi, inclusive, escolhido pelos membros da comunidade tributarista do futuro como o principal. Então, esse aqui pode gerar aqui uma discussão nossa, inclusive, na sequência aí, né? Que nós vamos aí completar os 30 minutos e depois nós vamos ter ainda um tempo, só que esse tempo daí vai ser somente com os integrantes da nossa comunidade e podemos discutir a mais fundo, né, entre aqueles que quiserem trazer esse assunto aqui em especial, né? Estamos à disposição. Eu vi que tem aí bastante especialistas junto aí nessa área jurídica, não é muito a minha área, né? A minha área é mais contábil e tributária, né? Mas aí quando entra no contencioso, nós já temos aqui na nossa comunidade aqueles especialistas, né? Como a doutora Maiara, a doutora Letícia e outros. Então, veja, qual que seria essa notícia aqui? O CARF, né, através de um julgamento, considera o custo na revenda de produtos no regime monofásico, eles podem gerar crédito de PIS e COFINS. Mas vejam só, como assim, né? Porque você lendo essa manchete aqui, você pode dizer muito bem isso que eu disse aqui, mas como assim? Produtos de regime monofásico, como é que funciona? Olha, funcionam igual aos produtos de substituição tributária. Nós temos substituição tributária no ICMS, no IPI, no PIS, na COFINS, tá? E esse regime monofásico aqui, que nós estamos tratando exatamente nesse caso aqui específico, ele é do ramo de combustíveis e lubrificantes. Combustíveis e lubrificantes. Então, nós sabemos que esses produtos, eles são cobrados já, o PIS e COFINS, já lá na refinaria, né? Que eles consideram a produção. Então, por isso, regime monofásico. Por quê? Porque ele é cobrado e recolhido já na primeira fase dele, porque todos os produtos têm a sua fase dentro da cadeia econômica, né? Então, nós temos a fase de plantio, que é a fase agro, e daí nós temos a fase de transformação, nós temos a fase de comercialização, né? De distribuição, comercialização, e daí nós temos o consumidor final. Então, no caso dos combustíveis, o que acontece? Eles são recolhidos já pela refinaria. Então, nesse regime aí de substituição tributária ou regime monofásico, o que acontece? Para a fase seguinte, depois do recolhimento, esses tributos recolhidos são repassados no preço do produto que vai para outra etapa, né? No caso aqui, para as distribuidoras e das distribuidoras para os postos de varejo. Isso implica que, se já foi recolhido o tributo, aquilo que é relativo ao recolhimento desse tributo não vai mais gerar crédito, e sim vai entrar como custo. Muito bem, isso é a questão normal, a questão que sempre funcionou assim. O que nós temos de especial neste acontecimento em si?
A terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do CARF, né? O CARF, como se sabe, é o conselho para que os contribuintes, vamos dizer assim, apelam, né, em relação às decisões administrativas, principalmente da Receita Federal, da Receita Federal, né? E aí, essa decisão do CARF, né, ela, no final, você veja, por um voto de diferença, né, a favor do contribuinte, acabou permitindo a apropriação de créditos de PIS e de COFINS sobre custos e despesas decorrentes da revenda de combustíveis, produtos que são tributados sobre o regime monofásico. Tá? Nesse caso aqui em específico, o que nós tivemos aqui? A empresa, ela fez, entende, apropriação de créditos e PIS e COFINS. O nome da empresa aqui é IDASA, Tributos, distribuidora de produtos de petróleo, né? E ela aproveitou esses créditos nos anos de 2006 até o ano de 2009. Você veja, ela não está fazendo nada com relação à questão dos tributos recolhidos. Ela simplesmente está se colocando como um regime não cumulativo, tá? Que não é de fato permitido na questão do monofásico, mas ela está se colocando e aproveitou créditos nesses 4 anos aqui, do que ela aproveitou crédito de PIS e COFINS sobre gastos com transporte e armazenamento inerentes à revenda dos produtos. Tipo, se eu tenho esses gastos aqui para vender esses produtos, mesmo que esses produtos não me permitam crédito, já que eles são recolhidos em regime monofásico, eu vou assim mesmo me apropriar dos créditos, né? E aí o que acontece? Ela foi multada, né? Dizendo que não podia. E o que ela fez? Ela entrou daí com recurso, né, para o CARF, para que houvesse esse julgamento aqui com relação a esse aproveitamento de crédito. Muito bem. O que aconteceu? Nós tivemos aí uma disputa bastante acirrada entre os julgadores, né? O relator votou contra o contribuinte, né, o relator, e o relator se baseou aqui, depois se vocês quiserem pesquisar, tá? Ele se baseou no artigo 1º, inciso 4º, da Lei 10.637 de 2002. Essa lei que provavelmente é a lei de PIS e COFINS, se não me engano. E então ele usou essa não permissão de crédito de regime não cumulativo quando se trata de recolhimento em regime monofásico. Ele usou essa base, vamos dizer assim, né? E quando houve um empate, né, ficou para uma das conselheiras, né? O nome dela é Tatiana Midori Miyoyama, e ela abriu divergência, né? Então ela pegou aquele, como faltava só ela votar, e ela seria o voto que daria a vitória ou para o fisco ou para o contribuinte. O que ela fez? Ela estudou o processo e aí ela foi contra o voto do relator. Então, o voto do relator, que é o voto perdedor aqui no caso, é baseado nessa legislação que eu disse a vocês aqui, né? O artigo 1º, vou repetir de novo, inciso 4, da Lei 10.637 de 2002. O que ela fez? Ela fez o voto dela baseado na Lei 10.865 de 2004. E ainda juntou a essa base legal uma solução de consulta COSIT, que é a número 2018 de 2014. Tá? Então, isso está tudo aqui nesse texto, né? Eu estou só extraindo para vocês para trazer, entender um pouco mais de informações, né?
Então, o que acontece aqui nesse caso em especial? Essa turma, tá, por pequena maioria de votos, considerou o crédito de PIS e COFINS inerentes às despesas de transporte e armazenamento inerentes à revenda dos produtos como passíveis e possíveis de creditamento. Então, vejam, a empresa aqui está sendo, obviamente, beneficiada, ganhou uma coisa que praticamente inédita, porque eu, por exemplo, na minha vida aqui tributária, eu não tinha ouvido falar ainda em uma vitória deste naipe por conta de qualquer tipo de contribuinte, né? Então, o que acontece aqui? Vamos ver o desfecho disso. As demais empresas podem se aproveitar disso? As demais empresas vão se aproveitar disso já imediatamente? As demais empresas vão precisar, entende, de um parecer técnico, de um jurídico tributário? As empresas vão precisar de uma consulta feita à Receita Federal para verificar se realmente poderão se aproveitar desses créditos? Então, tudo isso aqui, a gente coloca no ar ainda, porque é uma coisa a ser estudada ainda, né? E ainda é uma coisa a ser verificada com relação aos desdobramentos dessa decisão aqui, né? Agradeço a todos pela atenção e, por favor, se inscrevam lá na Comunidade Tributarista do Futuro, que vocês terão aulas desse tipo, desse naipe, muito mais vezes, entendem, muito mais interessantes e terão um conteúdo muito bom e adequado à sua atualização e ao seu desempenho profissional, tá?